Olá, eu sou o professor Júlio Lima e hoje, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos falar sobre as sociedades e os diferentes tipos de sociedade. E nós vamos trabalhar especificamente com uma sociedade, a sociedade limitada. Quando nós falamos sobre as diferentes formas do exercício da atividade empresarial, nós falamos que uma das formas de exercer a atividade empresarial é por meio da criação de uma sociedade. E quando nós criamos uma sociedade, nós criamos um vínculo entre os diferentes sócios. A legislação, ela permite que a gente crie diferentes formas de constituição deste vínculo. Ou seja, existem na legislação diferentes disciplinas para explicar este vínculo de sócios, diferentes tipos societários. Esse é o nome que é utilizado pela legislação e pela doutrina. Agora, atualmente são alguns tipos de sociedades que estão lá dispostas no Código Civil e na legislação especial para tratar dos tipos diferentes de sociedade. Porém, algumas dessas sociedades são mais comuns. E essas sociedades é que vão ser o foco do nosso estudo. Nós vemos como tipos societários mais comuns, ou seja, os tipos que são mais utilizados pelos diferentes tipos de sociedade, a sociedade limitada e a sociedade anônima. Você certamente já ouviu falar desses dois tipos societários. Nós vamos falar hoje sobre a sociedade limitada e posteriormente vamos falar um pouquinho sobre a sociedade anônima. A sociedade limitada é um tipo societário muito utilizado pela sociedade. Na maioria das vezes, as pessoas que optam por criar uma empresa como sociedade optam pelo modelo da sociedade limitada. Mas como que funciona a sociedade limitada? Na sociedade limitada, os diferentes sócios, eles criam uma sociedade e ao criarem a sociedade, eles se comprometem cada um a fornecer uma parte do dinheiro necessário para a criação da sociedade. E quando eles se comprometem a dar esse valor, a responsabilidade deles para com a sociedade fica limitada ao valor com o qual eles se comprometeram. Eu vou explicar um pouco melhor com um exemplo. Imagine uma sociedade que é criada por 4 sócios. Esses sócios, eles entendem que para a constituição dessa sociedade é necessário que se deposite a título de início um valor de R$100 mil. Cada um desses sócios se compromete a entregar para a sociedade o valor de R$25 mil. R$100 mil, cada um vai entregar R$25 mil. Então, vamos supor que o sócio A, ele já dá os R$25 mil logo no início. O sócio B e o sócio C também. E o sócio D, ele fala assim, eu não tenho os R$25 mil ainda, mas eu já vou dar 5 e depois eu vou dando 5 a cada mês. Se todos concordarem, não tem problema. O que acontece com a sociedade limitada é que, se esta sociedade vier a ter dívidas, vamos supor que ela começa a realizar as atividades e ela venha a ter dívidas. Se ela vier a ter dívidas, os sócios eles vão ser chamados para pagar, para responder por essas dívidas, somente até o limite do valor que eles se comprometeram a pagar. Então, se o sócio A, o B e o C, eles já depositaram os 25 mil que eles se comprometeram, eles não vão ser chamados. Quem vai ser chamado vai ser o sócio D. Ele vai ter que pagar a diferença para que a sociedade tenha dinheiro para pagar os credores. Ou seja, a responsabilidade dos sócios fica limitada ao valor a que eles se comprometeram. Existem alguns nomes que a gente utiliza para designar essa responsabilidade. Quando o sócio ele se compromete a pagar um valor, por exemplo, R$25 mil, se ele já paga os R$25 mil no comecinho, a gente diz que ele integralizou o capital a que ele se comprometeu. Se ele ainda não pagou, ou seja, no caso do sócio D do nosso exemplo, ele se comprometeu a dar 25, mas ele só deu 5, a gente diz que ele ainda não integralizou o capital. Ele apenas subscreveu.
Ele subscreveu significa que ele se comprometeu a pagar uma quantia. Então, o sócio que já integralizou o capital social, ele, em tese, ele está livre de continuar pagando, dando dinheiro para a sociedade. O sócio que apenas subscreveu, ele tem que entregar o capital até o limite daquilo que ele subscreveu, até que ele integralize. É certo que todos os sócios poderão ser demandados, ou seja, serem intimados a realizar o pagamento, caso um dos sócios não tenha integralizado o capital. Porém, eles sempre poderão cobrar desse sócio até que ele integralize o capital, para que ele seja o responsável por aquilo que ele subscreveu. Bom, e se todos os sócios integralizam o capital social? Vamos lá naquela sociedade, naquele exemplo que eu tinha dado no início. Se todos os sócios se comprometem a dar uma quantia, a pagar os 25 mil reais e todos integralizam, todos pagam os 25 mil reais. Vamos supor que essa sociedade ela começa a realizar as diferentes atividades e vamos supor que ela passa a ter dívidas. Se ela vier a ter dívidas, é possível demandar esses sócios para que eles paguem as dívidas da sociedade? Esse é um assunto de extrema importância. Em verdade, a nossa legislação ela protege o sócio. A princípio, aquele que pagou o valor, ou seja, que integralizou o valor a que se comprometeu, ele não pode mais ser demandado, porque a responsabilidade dele é limitada ao valor que ele se comprometeu. Mas não me parece muito justo, não é? Imagina que uma sociedade, os sócios vão lá, pagam o valor a que se compromete, a sociedade começa a realizar suas diferentes atividades e vamos supor que essa sociedade ela não foi muito bem administrada, os sócios eles não agiram muito bem e essa sociedade passou a ter dívidas. Será que não é justo cobrar dos sócios? Pois bem, a legislação, no artigo 50 do Código Civil, trouxe uma premissa, uma teoria que é chamada de desconsideração da personalidade jurídica. Qual que é a ideia dessa teoria? Todas as vezes que os sócios de uma sociedade, eles integralizam o capital social, ou seja, pagam tudo aquilo que eles se comprometeram quando constituíram a sociedade, eles não serão demandados, ou seja, eles não responderão pelas dívidas da sociedade. Porém, se ficar comprovado que os sócios agiram com abuso de direito, com confusão patrimonial, ou seja, se eles cometeram algumas fraudes, se eles não souberam separar o patrimônio deles do patrimônio da sociedade, se eles agiram de modo a contribuir para que a sociedade viesse a ter dívidas, aí é possível aplicar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, aplicar o artigo 50 do Código Civil e fazer com que os sócios, sim, respondam pelas dívidas da sociedade. Então, todas as vezes que é criada uma sociedade, os sócios eles se comprometem cada um, ou seja, eles subscrevem um valor que eles vão dar no início. Quando eles integralizam, ou seja, quando eles pagam tudo aquilo que eles se comprometeram, eles ficam livres de responsabilidade. Porém, se ficar comprovado que eles agiram de modo a fazer com que a sociedade venha a ter dívida por meio da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, eles podem vir a ser demandados para pagar o valor das dívidas dessa sociedade por meio dessa teoria. Bons estudos!